E vamos continuando a fazer este nosso caminho conjunto no podcast Vamos. Estamos já no 91º episódio deste nosso podcast. Isso quer dizer que já lá vão alguns anos. Não sei, nós começámos por esta altura, acho eu, outubro, novembro, por isso devem ir 2 anos. Deve estar a fazer 2 anos, talvez, que acho que foi para em novembro, alguns. Até depois fizemos um episódio aniversário, mas basta ver o número de semanas que existe num ano. Sim, mas ali no mês de agosto quase nós não gravámos, por isso deve ter sido por causa disso. Este ano acabou por desacertar ali o passo. Mas bem, como é que estamos, Padre Nuno? Estamos ótimos, estávamos com saudades da chuva, agora estamos com saudades do verão de São Martinho, mas bem, as coisas estão a começar. Esta semana começámos a formação dos adultos para os sacramentos de iniciação cristã. Já apareceu assim um pequeno grupo. Os grupos também vão se compondo, vão começando a ganhar ritmo, vão começando a ganhar também espírito de comunidade. Na celebração também dominical também já começa a haver assim mais esse espírito familiar e de corpo, que também é bom. Por isso estamos cheios de vontade e ânimo. Agora na próxima segunda-feira, a partir deste dia que estamos a gravar, nós agora vamos gravar 2 episódios seguidos, até porque para a semana vamos ter assim uma semana intensa lá com os feriados ou com as celebrações de véspera de Todos os Santos, na próxima terça-feira. E o Dia dos Defuntos, logo a seguir. E depois vamos ter também na segunda-feira, vamos ter um encontro com o Senhor Patriarca. Havemos depois falar no próximo episódio ou no outro episódio a seguir como é que foi esse encontro, mas o Senhor Patriarca convidou todos os padres, não é, para, olha, não sei para quê, mas deve ser para apresentar um bocadinho também, ou conhecer um bocadinho também como corpo este presbitério, e também apresentar aquilo que são as suas preocupações e dar-nos uma palavra de ânimo e de confirmação como um pastor. Por isso, na segunda-feira, dia 30 de outubro, pedimos a oração de toda a Igreja, não é, para este presbitério de Lisboa, que fazemos parte. Acho que é uma boa iniciativa, no fundo portanto vamos lá estar todos em conjunto num dia em que normalmente é o mais de folga dos padres, é segunda-feira, pelo menos assim. Sim, nós só temos 3 missas nesse dia, por isso vamos ver como nos organizamos, mas vamos participar, como é óbvio, nesse dia, nesse encontro. Sim, pelo que é o bispo que conhece os seus padres, acho que é uma ótima iniciativa. Vamos lá ver como é que vai ser. Mas, entretanto, como é que foi o resto da semana? O que é que houve assim de destacar? Não, esta semana foi uma semana assim sui generis. Nós tivemos o Ironman, não é? Que é assim, não tem nada a ver com a igreja, mas por acaso é daquelas provas que, acontecendo aqui nas imediações, nas ruas de acesso à igreja, é capaz de ser, não é a única, mas é a que mais cuidado tem em avisar a igreja. Por exemplo, eles avisam, mal saibam a data, e normalmente sabem a data quase com um ano de antecedência, avisam logo a paróquia, que é para nós, quando começamos a receber os agendamentos de casamentos e batizados, avisamos logo as pessoas, olha, nesse dia, atenção, que o acesso vai ser difícil, complicado, e as pessoas decidem em consciência se querem manter esse dia, porque é um dia especial, e já sabem que têm que vir com uma hora de antecedência para poder chegar cá a horas, ou por isso simplesmente marcam outros dias. Foi o que aconteceu. Tivemos vários batizados na sexta-feira, em vez de ser no sábado, e o sábado estava, pronto, não tivemos assim nada de agenda especial. Tivemos, acho que tu celebraste a missa ali na Cidadela, acho que demoraste meia hora a atravessar a rua, não foi? Pensar como é que eu fui daqueles que fui ver a partida do Ironman. Estou a falar já no final da celebração. A voltar depois do final da missa, sim, depois estava uma fila muito grande que parecia, quer dizer, era a mesma hora de ponta, porque a hora que acabou a missa era a hora em que os atletas estavam a passar desde a natação até à bicicleta, então foi que passavam exatamente à frente da Cidadela onde tivemos a missa no sábado. E não dava para passar de um lado para o outro. Demorámos um bocadinho, mas na verdade o sábado acabou por ser um dia em que não se fazia nada, porque sabíamos que não dava para ir a lado nenhum. Portanto... Não, e essa foi também a nossa decisão, foi celebrarmos missa a andar a pé. Quase, o Padre Roque foi celebrar a missa à areia, não foi a pé, mas estava fora do circuito do Ironman, e nós aqui andámos a pé de um lado para o outro. Eu fui de bicicleta também, o Ironman, como é nadar, correr e bicicleta, peguei na bicicleta. Então se calhar o Padre Roque também foi a nadar pelo guincho para chegar à areia. Sim, mas fui de bicicleta depois até aos escoteiros que estavam a ter atividade na Quinta do Mocho, que na verdade não foi muito complicado de passar, porque a fase em que se passava ali, lá não dava de carro, se tivesse de carro era outra história,
mas eles passavam já assim só um de cada vez, não era assim tudo ao molho como aconteceu nas primeiras fases da prova, em que aí estava assim ainda tudo concentrado, ainda não começava a haver distâncias entre eles que fosse mais fácil de passar. Foi engraçado, nós no último episódio falámos um bocadinho sobre esta coisa do desporto e o desporto na vida, na mensagem de cristã, mas agora nós de facto participámos indiretamente no Ironman, não só porque tínhamos gente próxima, gente amiga também a participar e fomos acompanhando ao longo do dia as suas performances, como também depois no domingo ao virem à missa também foi a ocasião também de os saudarmos e de ouvirmos assim o seu entusiasmo pela sua participação, mas depois também, olha, pelo menos para mim, passei ali aquela tarde-noite a ouvir lá as colunas de som, não é? Das saudações daqueles que iam terminando, e era sempre igual, não é? Parabéns, tu és um Iron Man, em todas as línguas possíveis e imaginárias, e pronto, e foi um fim de semana, foi um sábado assim um bocadinho diferente. E de facto é impressionante que eles começavam às 8 quase 9, às 9 da manhã, alguns, e que estavam a chegar às 8h30 da noite. Não é? Portanto, sem parar. Se foste tu, que depois deves ter a partir do relógio, eu à 1 da manhã continuava a ouvir parabéns, tu és um Iron Man. E eu acho que às 2 da manhã, pelo menos aqui havia alguns voluntários do Iron Man que disseram que às 2 da manhã eles próprios passavam pelo percurso para fechar o percurso. Para garantir que não estava ninguém lá. Sim, eu acho que às 2 da manhã era o limite máximo. Sei, aqui os voluntários tinham turnos, com certeza, não estiveram lá das 5 da manhã até às 2 da manhã, mas eles disseram que às 2 da manhã era quando iam fechar a pista, por assim dizer. Sim. E pronto, e ficámos todos com vontade de fazer, não foi, Padre Nuno? Esse todos é todos mesmo. Não me incluem a mim, mas foram todos de certeza. Sim, de facto é um treino que é muito intenso, demora tempo, e como falámos no último podcast, claro que o desporto ajuda, mas tem de haver também no fundo um equilíbrio de vida para se poder fazer isso. Sim, normalmente as pessoas que nós conhecemos fazem isso também como um projeto de vida, não no sentido de ser o projeto mais importante das suas vidas, mas é um projeto que é uma vez na vida, não é? Por isso é que é esse sentido no projeto de vida, e há assim uns que pronto, fazem essa prova, quer seja no Alpha Ironman, que é metade da distância, quer no full propriamente dito. Tirando o Iron Priest, não é? O Padre Ismael, que pelos vistos faz todos os anos e já é um bom exercício, não é? Para a sua caminhada física e espiritual, mas aqueles que eu conheço normalmente fazem uma prova e acabou. Pronto, cumprem o objetivo. Exatamente. Fora isso, de resto foi uma semana relativamente normal, não? O que é que aconteceu mais? Não, estamos no começo das coisas, por isso foi os primeiros encontros, as primeiras reuniões, ainda temos muita coisinha no bom sentido, não é? Coisas particulares, coisas pequeninas que convém não deixarmos para trás, e pronto, e vamos avançando, e se calhar vamos aqui também dando notícias à medida que as coisas forem avançando. Sim. Então, começamos com o programa que temos para esta semana. Esta semana o que é que temos preparado? Temos um comentário, assim, uma breve apresentação daquilo que foi a exortação apostólica do Papa Francisco, sobre que tinha-se dito há uns tempos que ele ia escrever mais uma coisa na sequência da Laudato Si, então saiu esta Laudate Deum há uns tempos, assim, só uma breve apresentação e uma leitura do Padre Nuno. Vimos também nos últimos dias, por acaso não tenho a data segura, quando saiu esta carta nova também do Patriarca de Jerusalém. Foi hoje dia 24. Foi hoje dia mesmo. Que estamos a gravar, sim. Então hoje mesmo saiu uma carta do Patriarca de Jerusalém, que no fundo... É um novo cardeal também, o cardeal Pierre Batista Pizzaballa, que foi nomeado cardeal também no dia 30 de setembro, o último, juntamente com o Dom Américo. E mal ele sabia, não é? Que o Santo Padre, ao nomeá-lo cardeal, estava-lhe a dar também este peso institucional para ser uma voz da Igreja, continuar a ser uma voz da Igreja naquele lugar, né, de conflito e de dificuldade. E por último, um breve comentário também sobre o Sínodo, que fomos vendo várias conferências de imprensa a sair, mais uma vez também seguindo aquilo que é um pouco a leitura do Padre Ricardo, nos vai nos fazendo uma espécie de síntese de cada uma das conferências, pois no fundo são 1h30, 2 horas cada uma delas, mas pôr-nos a par para também rezarmos e esperar que traga frutos para a Igreja. Sim,
E o sínodo, a Assembleia Sinodal deve terminar agora no final desta semana, em que estamos a gravar, no final do mês de outubro, e depois vamos receber com grande abertura e com grande entusiasmo e empenhamento aquilo que vai ser, depois tu vais dizer isso, mas vai ser uma carta, não é, a toda a Igreja, e depois vão apresentar também as chamadas alinhamento, não é, que são assim as várias conclusões votadas no sínodo para serem apresentadas e trabalhadas depois ao longo deste ano para a segunda Assembleia Sinodal deste sínodo sobre a sinodalidade. Bem, então vamos à Laudate Te Deum. O que é que podemos dizer sobre isto? Laudate Te Deum. Então, a Laudate Te Deum, voltamos às exortações apostólicas em latim, feitas pelo nosso Santo Padre, não é? E ele começa por dizer que 8 anos depois de apresentar a Laudato Si, a primeira encíclica ou a primeira exortação apostólica sobre estas questões do meio ambiente e do cuidado da criação, o Santo Padre sentiu a necessidade de escrever esta segunda carta, por assim dizer, Laudato Deum, porque as consequências não têm sido satisfatórias, segundo o seu olhar. Ou seja, não estamos a reagir de modo satisfatório a esta tomada de consciência e esta mudança de vida, quer seja mais no âmbito pessoal, familiar, das pequenas comunidades, quer seja no âmbito mais político e mais geral. E por isso o Santo Padre escreve esta segunda carta de uma maneira se calhar muito mais breve, olhando também para alguns problemas mais políticos ou científicos ou assim de estratégia global, e boa parte da carta é um bocadinho sobre isso, ou seja, é uma leitura que o Santo Padre faz. O Santo Padre não é uma figura eminentemente política, mesmo que haja e que atue, não é, também nesse âmbito. Também não é um perito das ciências, embora também pelo seu ministério, com certeza que é um servidor da verdade, e por isso é uma voz boa, é uma voz saudável para nós, que às vezes ao ouvir estas questões entramos em dicotomias, em dialéticas, em posições que às vezes só nos afastam uns dos outros. Por isso é bom também ouvir uma voz do Santo Padre que nos dê com clareza e com certo distanciamento aquilo que são as perspectivas também de um cristão neste problema, que é um problema humano, um problema que tem várias consequências na vida pessoal. E é isso que ele começa por dizer logo no princípio. Trata-se de um problema social global que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. Ou seja, quanto mais catástrofes climáticas possam haver, ou seja, isso depois tem consequências, que as pessoas ficam sem casas, ou ficam sem água, ou ficam sem... Ou seja, essas dificuldades não é uma coisa... para nós contemplarmos a natureza e vermos como ela é poderosa, né? Tem depois consequências na vida de cada um. E por outro lado, também o conjunto de fenómenos naturais cada vez mais conhecidos e cada vez mais frequentes diz-nos da urgência da resposta e da consciência de todos para estas questões. Então, o Santo Padre, no primeiro número ou no primeiro capítulo, se quisermos, começa a falar sobre esta crise climática global. Diz que a olhos vistos a gente pode reconhecer tantos sinais, não é, que nos dizem isto, desde secas extremas, as cheias intempéries assim também cada vez mais graves e generalizadas e habituais. Por isso, o Santo Padre não se põe muito nas questões científicas das razões ou de deixar de ter razões, mas a dizer, olha, está a acontecer qualquer coisa, toda a gente vê, toda a gente sabe. Sim. E por isso fala de um bocadinho da resistência e da confusão. Por um lado, a resistência de alguns em tomar consciência desta evidência, desta verdade. Por outro lado, também da confusão que alguns, para tentar impor uma resposta global,
tentam dramatizar e exagerar nas causas e nas consequências destas crises climáticas, e por isso só geram confusão, e por isso o Santo Padre não se coloca aqui em nenhum dos partidos mais comuns ou mais ouvidos, daqueles que negam a crise climática, ou aqueles que a absolutizam como o maior drama e o maior problema, e que tem como causa prioritária e fundamental a vida e a ação humana. Por isso, o Santo Padre põe-se aqui não no meio termo, mas a dizer, podemos olhar para estas questões de uma forma mais livre e mais também responsável, sabendo que não sabemos tudo, sabendo que não podemos tudo também, ou seja, não é uma mudança automática que as coisas vão mudar, mas não fazemos da questão ambiental uma questão partidária ou política, retórica, mas sabermos que estamos neste mundo e que devemos cuidar dele. Uhum. E ainda neste ponto fala também das causas humanas, ou seja, ele dá aqui alguns números que eu agora não vou dizer, até porque não percebo nada destes números, nem destas coisas, das percentagens e dos graus e do que quer que seja, mas o que ele diz é que há algumas evidências que, em alguma proporção, a causa é humana, ou seja, dos nossos hábitos, das nossas tecnologias, da nossa forma de interagir com a criação. E por isso, tendo em conta isso, termos consciência e sabermos como podemos decidir ir por outro caminho, assim, sem grandes crises, não é? Sem grandes decisões assim disruptivas, mas saber para onde é que queremos ir, e não continuarmos neste caminho em que nos pode levar de facto a não uma perdição, mas ele nunca usa linguagem apocalíptica nem nada, mas na prática diz, olha, vamos deixar o mundo um bocadinho pior do que o que encontramos, vamos deixar os hábitos, as rotinas, a criação um bocadinho pior do que encontramos. Uhum. Depois também há danos e riscos nesta ação humana, e pronto, e aqui que fala de uma forma mais deliberada nestes diagnósticos apocalípticos que se apresentam com frequência como pouco racionais ou insuficientemente fundados. Por isso o Santo Padre critica claramente aqueles que exageram na imagem, ou exageram nas causas, ou exageram nas responsabilidades. Isso só causa dano à resposta humana e humanizante. E por isso é que ele diz que é urgente uma visão mais alargada, que nos permita não só admirar as maravilhas do progresso, mas também prestar atenção a outros efeitos que provavelmente há mais tempo, ou seja, quando este último progresso começou assim de uma forma mais acentuada, nem sequer podiam ser imaginados. Ou seja, quem foi descobrindo, não é, o uso dos combustíveis na parte da indústria, na parte da tecnologia, não fez sabendo que estava a prejudicar o meio ambiente de uma maneira grave, de uma maneira quase irreversível. Só estava sobretudo focado no bem e na prosperidade que ia trazendo. Uhum. Pronto, então depois desta primeira parte tem uma segunda em que o Santo Padre fala um bocadinho sobre o paradigma tecnocrático. Na prática é o que o Santo Padre diz, retomando aquilo que já escreveu na encíclica Laudato Si, este paradigma tecnocrático está na base do progresso atual da degradação ambiental. E isto trata-se de um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano, que contradiz a realidade até ao ponto de a arruinar. Consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia. Na prática é pensar que tudo está ao alcance do homem, e tudo está ao alcance do poder do homem, da tecnologia do homem e das leis da sociedade humana. Sim. Isso não é verdade.
Isso é um dos pontos que eu achei mais curioso e também se calhar mais difícil de entrar à primeira na Laudato Si, é de facto esse desafio a pensarmos a vida de uma forma diferente, que há coisas que nós já nem quer dizer, já nem sequer nos questionamos porque já estamos tão habituados a viver de uma certa forma, coisas várias que o Santo Padre chamava a atenção, como a cultura do descarte, não é? De facto usamos e mandamos fora, não apenas coisas materiais, mas tudo aquilo que diz respeito também à atitude de vida que nós temos quando temos esse tipo de paradigma, não é? No fundo em que, pronto, usamos, deitamos fora, partiu-se, não há problemas, arranja-se um novo, não é? Assim, e que isso acaba por também acontecer nas relações, que olha, este aqui não quero, muito bem, então este aqui é chato, deixo-o embora e siga para o outro, não é? Mas pronto, mas de facto de toda a encíclica, assim, a ideia base, no fundo, que é esta ecologia integral, não é? E esta ideia também de, no fundo, de um paradigma de cabeça, aquilo que o Papa nos desafia a pensar de uma forma diferente, eu pelo menos achei isso aquilo que era o mais interessante. Sim, ele além disso fala também isto agora a linguagem é minha, mas pronto, fala um bocadinho do vício deste homem tecnocrático, ser humano, humanidade tecnocrática, que é achar que o ser humano não tem limites e por isso todos os problemas que se põem podem ser resolvidos pela tecnologia. Agora com a inteligência artificial ou com todas as tecnologias para nos ajudar a resolver aquilo que são os problemas da nossa natureza. E achar que isso tem sempre essa resposta, ou seja, que o homem há de ter sempre capacidade e possibilidade para por si só resolver todos os males e boa parte das vezes essa resolução de males, não é? Fazem crescer outros males. Sim. Depois aqui, então o Santo Padre recorda a necessidade de repensar a nossa utilização do poder. Há aqui um sonzinho engraçado. Está a tocar o alarme do fumo que vieram cá hoje verificar. É? Sim. E quem é que vai desligar? Tens alguém que saiba. E sabes? Sei. Então vai lá desligar no instante. Então vá, temos aqui uma pausa, eu vou continuar a falar e o Padre Mendo vai ouvir por telepatia. E está aqui um alarme do fumo. Quem é que será? Alguém está a aquecer o chazinho. Mas pronto, mas estávamos a falar daqui de repensar a nossa utilização do poder. Porque nem todo o aumento de poder é um progresso para a humanidade. Ou seja, nem toda a consciência que nós podemos muito ou podemos tudo faz com que a humanidade vá avançando. Até porque se este valor ético, ou seja, o desenvolvimento humano quanto à consciência das suas responsabilidades, quais é que são os valores intrínsecos da sua ação, a consciência também dos seus atos, se isso não cresce também com o poder ou com a capacidade de exercer poder sobre a criação, então é muito provável que esse exercício de poder vá sendo mal feito, porque não está assente em valores humanizantes, ou em valores humanos, não está assente nem respeita a consciência do ser humano, é apenas um uso de poder para tentar alcançar assim uma resposta a dificuldades que porventura elas por si só seriam muito mais humanizantes, ou seja, tomarmos consciência dos nossos limites e saber que às vezes temos que cuidar melhor uns dos outros, e isso leva-nos muito mais longe do que impormos com o nosso poder uma resposta fácil e imediata. Aliás, o Santo Padre diz mesmo que um ambiente saudável é também produto da interação humana com o meio ambiente, ou seja, não é necessariamente usarmos as coisas para nosso conforto, mas esta interação com o meio ambiente dá-nos, se calhar, porventura, muito mais saúde, muito mais saúde física e espiritual do que estarmos a estragar aquilo que está à nossa volta. Por isso, o Santo Padre repete: devemos repensar a questão do poder humano, do seu significado e dos seus limites. E aqui entra, então, a segunda parte, que é nós
nós, para exercermos o poder, termos ele fala do aguilhão ético, ou seja, estar sempre ligado a esta verdade da ética humana. Ou seja, não exercermos o poder só para um bem-estar passageiro, sem respeitarmos valores mais universais, não nos vai levar assim tão longe. Afinal, não sabias desligar. Queres ligar ao António, que ele teve cá, ou ao João Pedro, que ele teve cá? Baixei a porta para não se ouvir muito. Então pronto, depois vamos lá ver se conseguimos acabar antes do Padre Mendo conseguir desligar o alarme do detector de incêndios, ou detector de fumos, ou detector de temperatura, não sei o que é que será. Vão ver aqui a tecnologia fantástica. Sabem o que é que isto leva? Quando toca sem razão nenhuma, a gente desliga, e depois, quando temos boas razões, e depois é uma desgraça, não é? Por isso temos que usar bem a tecnologia com valor, com sentido e com respeito, para um bem maior. Então, depois o Santo Padre, na terceira parte, fala um bocadinho da fragilidade da política internacional. E de facto nós vemos isso agora por estas guerras mais próximas de nós, mas também e se calhar o exercício que nós devemos fazer de tentar ouvir as várias partes. E vemos como é tão difícil, como a diversidade de partes, em vez de nos ajudar a uma compreensão mais abrangente, em vez de nos ajudarmos a querermos conhecer melhor, essa divisão de partes vai-nos afastando, vai-nos separando uns dos outros, e de tal forma que depois, em vez de olharmos para a verdade das coisas, em vez de olharmos para a realidade, olhamos apenas para quem tem esta perspectiva ou aquela, e assumimos-la de uma forma assim muito pouco consciente. Então, o Santo Padre, como é óbvio, não é adepto nem espera que haja um mundo todo igual. Ou seja, somos todos diferentes, e por isso temos vários lados e várias perspectivas, e isso por si só devia ser uma coisa boa, mas não tem sido assim tão bom. E por isso o Santo Padre desafia todos os governantes, e desafia também a diplomacia, e desafia também o juízo, não é? A razão, a consciência de cada ser humano, a aprender a viver outra vez, ou de uma forma nova, este multilateralismo. Ou seja, aprendermos a respeitarmos mais e melhor como nós somos, e não ficarmos presos, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, cada um no seu lado, sem eficácia nenhuma desse lado. O Santo Padre reconhece que a velha diplomacia continua a demonstrar a sua importância e necessidade, mas ainda não conseguiu gerar um modelo de diplomacia multilateral que responda à nova configuração do mundo. Mas se for capaz de se reformular, deverá ser parte da solução, pois a própria experiência de séculos não pode ser descartada. Então o mundo está a tornar-se tão multipolar, tão complexo, que é necessário um quadro diferente para uma cooperação eficaz. E pronto, e é aqui que depois o Santo Padre faz aqui um apanhado, uma viagem pelas várias reuniões, pelas várias conferências do clima que acontecem desde 1992, ou pelo menos foi assim a primeira que ele quis sublinhar no Rio de Janeiro, e fala dos seus progressos, aquilo que fez de bem essas conferências sobre o clima. Fala também sobre os fracassos que houve em tantas das outras conferências, como não trouxe nada de bom, nada de novo, antes aumentou a divisão, e depois até antecipa aquilo que vai ser a conferência dos países, ou a conferência das partes, em 2028 no Dubai, que é um país de produção de petróleo por excelência, não é? E uma das coisas tem a ver com o uso lá dos combustíveis fósseis,
e a forma como eles podem ser mais poluentes e por isso deixar uma marca mais grave naquilo que é o cuidado da criação. Mas o Santo Padre antecipa, se calhar, algumas desistências de alguns países ou de algumas correntes, né, a recusarem-se a participar nessa conferência naquele lugar. E o Santo Padre diz que não é a forma mais eficaz ou a mais produtiva de continuar este caminho em conjunto, mas estando, participando, ouvindo, respeitando, valorizando também a vontade e a disponibilidade de cada uma das partes. E por isso o Santo Padre diz que devemos preparar, né, provoca todos os países a não desistirem desta participação na Conferência das Partes de 2028 no Dubai. Então pronto, então o Padre Mendes já chegou, já deixou de se ouvir o alarme, mas também aqui o programa foi todo abaixo, por isso esperemos que depois agora na edição não haja assim um corte, se sentirem um corte assim das últimas palavras, mas pronto, mas estava a dizer então desta última parte da Laudato Deum sobre as motivações espirituais que o Santo Padre nos recorda para nesta carta. E as motivações espirituais são se calhar a mensagem aos cristãos, ou seja, a nossa forma cristã de olhar e de viver a realidade deve ser isso que também nos motiva também este respeito da casa comum e de todas as nossas obrigações para que aquilo que está ao nosso alcance não estragarmos muito, antes pelo cuidarmos. Então, quais é que são as motivações espirituais que o Santo Padre sublinha nesta Laudato Deum? A primeira é, à luz da fé, nós olhamos para a Sagrada Escritura, logo desde os primeiros capítulos do livro do Gênesis, no primeiro capítulo, na narração da criação, em que se diz repetidamente, Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom. E por isso este olhar também de bondade e de beleza e do sinal da presença de Deus na criação, e por isso é obra sua, deve ser cuidada, deve ser tratada. Depois, no livro do Levítico, um livro também basicamente sobre as regras do jogo, sobre as regras da aliança, em que vem esta citação: nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me a Deus. E vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. Por isso saber que a criação não nos pertence. Somos hóspedes e somos estrangeiros, somos exilados. Por isso devemos cuidar disto que não é para nós usufruirmos, mas não é nosso. Por outro lado, o conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. Por isso é muito comum que o conhecimento das coisas, o conhecimento das regras do jogo, né, o conhecimento das leis, da física, da matemática, que o conhecimento da vastidão da criação, e da criação não apenas neste planeta, neste mundo, mas em todo o universo, aponta e pode nos ajudar a aprofundar esta consciência da presença e do poder e da bondade de Deus que tudo cria. Depois olha também para Jesus, que tantas vezes usa os exemplos da criação. Lembramos-nos até do lema que o Dom Tolentino escolheu para o seu brasão, para as suas divisas, que era olhai os lírios do campo, não é? Em que Jesus está a falar porque as pessoas, não sei se os discípulos ou a multidão perguntam, mas como é que não é? Então nós, como é que é, o que é suposto nós deixarmos e nós termos porque te seguimos, não é? E Jesus fala, olha, contemplem a natureza e vejam como Deus providencia, não é? E por isso a sabedoria e os bens e a proteção que Deus nos dá, a gente pode aferir logo também olhando e contemplando a natureza. Pronto, depois o segundo bloco desta motivação espiritual tem a ver com o caminhar em comunhão e com responsabilidade. Por isso Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, somos de facto a obra-prima da criação, se quisermos, mas a obra-prima da criação não é uma obra independente da criação, não é uma obra
isolada de todas as outras criaturas e também não é isolada de todos os outros seres humanos. Por isso há este valor peculiar do ser humano, mas estamos unidos com laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Por isso há este primeiro lugar do ser humano no projeto da criação inteira, mas estando acima não está para estragar, para dizimar tudo o que está abaixo, mas para usar e para viver em comunhão, com respeito sobre toda a criação. Ser administradores, não é? Assim, exatamente. E como diz o Santo Padre, no número 68, acabamos com a ideia de um ser humano autónomo, omnipotente e ilimitado. E repensamos a nós próprios, para nos compreendermos de maneira mais humilde e mais rica. E pronto, e para terminar, o último parágrafo, o último número, o número 73, o Santo Padre termina assim: o Laudate Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Por isso nós estamos aqui para louvar a Deus por toda a criação, por todas as criaturas, por toda a nossa vida. Deus é que é o Senhor. E se nós deixarmos de louvar a Deus, pode significar que nós queremos tomar esse lugar de Deus, né? E queremos viver só por nós próprios e só para nós próprios. Pronto, basicamente é este o tom desta exortação apostólica. Lê-se também num ápice, por isso convido-vos a todos a lerem. Nós devemos pôr aqui também na descrição o link lá para o site do Vaticano, onde tem esta carta em português. Quem não leu ainda, não deixe de o fazer. Sei também que já há assim, algumas pessoas aqui da paróquia que querem voltar a dinamizar assim, alguns encontros assim, mais pequeninos, em que assim, em conjunto leem, rezam e veem quais é que são as consequências práticas que podem tirar para as suas vidas e também para a vida comunitária desta exortação apostólica. Depois havemos de fazer este aviso também para todos aqueles que quiserem aprofundar melhor esta temática com a perspectiva cristã e com a autoridade do Santo Padre. Bem, além de esta carta do Santo Padre, tivemos também esta semana, aliás hoje, esta carta que o Bispo de Jerusalém dirigiu à sua diocese, em que, no fundo, como é um assunto de ordem do dia, como é uma coisa que nos faz rezar também de uma forma particular, no fundo a Terra Santa, a terra onde andou o Nosso Senhor Jesus Cristo, os lugares santos onde tantos já foram em peregrinação, que de facto agora estão outra vez numa nova onda mais intensa de guerra. Pensámos hoje também em comentar um pouco uma pequena carta que ele dirigiu, o Bispo de Jerusalém e cardeal, também feito cardeal no último consistório, aos seus diocesanos, mas que no fundo para nós também nos podes ajudar a rezar melhor e a perceber um pouco o que é que se passa por lá visto de dentro. Sim, então quando a última vez fomos à Terra Santa aqui na peregrinação da paróquia, uma das nossas intenções era celebrar o domingo com uma comunidade cristã local. Nós, numa das últimas vezes, não acabámos por não fazer isso, não estávamos à espera, mas no domingo estávamos no Monte das Bem-aventuranças, tínhamos esperado missa de manhãzinha cedo, no sopé da montanha, do Monte das Bem-aventuranças, lá na igreja do Primado de Pedro, mas depois quando subimos ao Monte das Bem-aventuranças estava lá o bispo, também para celebrar, porque era domingo e estava a fazer a visita apostólica, então estava a celebrar a missa com todas as pessoas, com toda a comunidade assim lá de cima da Galileia. E era já este bispo que escreveu a carta? Devia ser, ou seja, nós não ficámos para a missa, nós saímos entretanto porque tínhamos que sair porque ia começar a haver missa, mas eu fiquei logo com aquela bolas, em vez de estarmos a celebrar a missa sozinhos num domingo, aqui num lugar santo, que é ótimo, podíamos e devíamos celebrar a missa em igreja, que o domingo é o dia da igreja por excelência. Então fiquei com essa fisgada, mas depois, antes de irmos à Terra Santa, houve aqui um encontro, que passou aqui por Cascais também, o encontro dos responsáveis da Pastoral Juvenil do mundo inteiro. E quando estávamos a tirar a fotografia, a pessoa que estava ao meu lado era um padre da Palestina. E pusemos logo conversa em dias, e olha, vou estar na Palestina, vamos daqui a 2 ou 3 meses, vamos lá à Terra Santa. E ele disse, ótimo, então passem por lá. E eu fiquei logo com aquilo, fomos falando, e pronto, e quase que aconteceu, na altura, na semana em que nós estávamos lá,
foi impossível de acontecer, porque houve assim um conjunto de pequenos, agora pequenos no sentido de comparação com estes, mas graves atentados, assim, houve assim tribulação. Aliás, soubemos depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos tinha ido lá com urgência nesse fim de semana e falou com a autoridade palestiniana e também com a parte israelita, e aquilo cessou, pelo menos assim, de confrontos físicos graves. Mas pronto, mas por causa disso fomos sugestionados a não ir lá a essa paróquia, porque era em território palestiniano, não era em território israelita. Então acabámos por não ir, mas pronto, mas continuámos esta ligação e falamos, de vez em quando falamos por WhatsApp. E agora, quando rebentou esta nova frente assim, de combate e de guerra e de conflito, ele mandou umas quantas mensagens assim, para toda a gente, e eu respondi-lhe a dizer que rezávamos por eles, rezávamos por aquela terra, e que gostava de continuar a ouvir notícias e ouvir o que é que sentem, o que é que não sentem. E pronto, e ele hoje de manhã mandou-me esta carta que o Patriarca Latino de Jerusalém escreveu a toda a sua diocese. E atenção, o Patriarca Latino de Jerusalém é toda a sua diocese, ou seja, não é território palestiniano ou israelita. É tudo, faz parte de todos tudo é a sua diocese. Tudo é a sua diocese. Ele é patriarca dos cristãos ocidentais, dos cristãos latinos, daqueles cristãos que rezam o rito romano e que estão unidos ao Santo Padre. Por isso há cristãos em Israel como há cristãos na Palestina, embora a maior parte dos cristãos sejam de facto árabes, ou tenham origem da Arábia, não? Ou seja, mas são cidadãos tanto de um lado como do outro. Então escreveu uma carta que eu convido a todos a lerem, ou seja, na página do Patriarcado Latino de Jerusalém, que é lpj.org, deve ser Latino Patriarcado de Jerusalém, deve ser em inglês ou uma coisa assim parecida, .org, e vocês vão ver, dá para ver logo, pelo menos se forem agora nestes dias, aparece logo lá nos destaques, se não está nas notícias, pronto. Nós vamos pôr o link na mesma, e está em inglês, em francês, em espanhol e em árabe, para quem perceber bem o árabe. Deve ter sido, não sei qual é que foi o original, em que língua que foi escrito. Mas a carta é tão bonita, tão poderosa que é difícil de ser resumida. Mas vou tentar resumir. Em primeiro lugar, o patriarca, deixa-me pôr, Pierre Batista, não é? Já não me lembro. Pierre Batista, exatamente. O patriarca Pierre Batista fala de que a Terra Santa é muitas vezes vista como um lugar de constante de guerras e divisões. E por isso foi com muita alegria que o mundo inteiro se uniu. Ou seja, na última terça-feira, dia 17, foi o Patriarca Latino de Jerusalém que convidou todos os cristãos a unirem-se em oração à Igreja de Jerusalém, que fez uma jornada de oração e de jejum pela paz. E ao que o Santo Padre também se associou, mas quem convidou a essa jornada foi o Patriarca Latino. Por isso ele começa por dizer que se a Terra Santa às vezes é vista como um lugar de conflitos e de divisões, foi muito bonito ver que foi também sinal naquele dia 17, sinal de comunhão e de paz e de oração para todos os cristãos. E depois referi também que no próximo dia 27, dia que estamos a gravar, sexta-feira, dia 27, sim, foi o próprio Santo Padre que convidou outra vez a Igreja toda a unir-se em oração e em jejum. E o Patriarca Pierre Batista até diz que se calhar é o melhor que a gente, ou o máximo que a gente pode fazer neste momento, não é? É rezar, fazer penitência e interceder junto de Deus. E pronto. Depois fala de que só o Evangelho, só Jesus pode nos dar luz para viver este momento de grande tribulação. Mas olhar para Jesus, olhar para o céu, não significa sentir-se excluído do dever de dizer, de denunciar, de recordar, de consolar, de animar. Ou seja, olhando para Jesus, não devemos afastar-nos da nossa realidade. Antes, pelo contrário.
Mas saber que o nosso foco é em Jesus, a raiz da nossa vida, da lógica da nossa existência é Jesus e não são os conflitos humanos. E pronto, e depois começa por denunciar de uma forma conjunta o mal. Por isso denunciou de uma forma, como ele até diz, a minha consciência, o meu dever moral obrigam-me a declarar claramente que o que ocorreu no dia 7 de outubro, no sul de Israel, não é de modo nenhum admissível e não podemos deixar de condená-lo. Não há razão nenhuma para semelhante atrocidade. Sim, temos o dever de afirmá-lo e denunciá-lo. O recurso à violência não é compatível com o Evangelho e não conduz à paz. A vida de cada pessoa humana tem igual dignidade diante de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. E pronto, e depois diz, a mesma consciência e com grande peso no meu coração me leva hoje também a afirmar com a mesma claridade que este novo ciclo de violência, que já provocou mais de 5.000 mortes em Gaza, entre elas muitas mulheres e crianças, dezenas de milhares de feridos, bairros arrasados, falta de medicamentos, água e artigos de primeira necessidade, para mais de 2 milhões de pessoas, são tragédias que não se compreendem e que temos o dever de denunciar e condenar sem reservas. Esta é a hora de tentar deter esta guerra, esta violência sem sentido. Pronto, por isso o Patriarca de Jerusalém denuncia a violência, ponto, de onde quer que ela venha, e que a violência só traz mais violência, como é visível, como é lógico. É engraçado que ele começa por fazer esta descrição recorrendo ao Evangelho do domingo anterior, portanto o último domingo, em que falámos precisamente de dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele diz, olha, vamos dar então ao César o que é de César, que é tratar também das coisas terrenas, claro, e no fundo contribuir para a construção da polis, não é? Do bem comum, e por isso também é preciso denunciar quando é preciso denunciar, e assim ele denuncia tudo, não é? Não é só... Sim. Como muitas vezes podemos cair no erro de fazer barricadas, como o Papa também dizia na Laudate Deum, não é? De uma pessoa pôr-se de um lado e depois agarrar-se a esse lado até ao fim. Não, ele denuncia tudo, não é? Tanto de um lado como do outro. Sim, e depois já que citaste essa passagem do dai a César o que é César e Deus o que é de Deus, o Patriarca termina esta primeira parte a dizer mas não posso viver este tempo tão doloroso sem voltar o meu olhar para cima, sem olhar para Cristo, sem que a fé ilumine a minha forma de ver e a nossa forma de ver o que estamos a viver. Por isso, ele escolheu uma passagem do Evangelho de São João que está enquadrado nos discursos de despedida de Jesus aos seus discípulos. Disse-vos isto para que tenhais paz em mim. No mundo sofrereis tribulações, mas tende ânimo, ou seja, não temais, eu venci o mundo. É esta palavra do Evangelho que o Patriarca escolhe para depois fazer então a carta à sua diocese. Uhum. Esta passagem é nas vésperas da paixão de Jesus, e por isso quando Jesus diz eu venci o mundo, já está a anunciar, não é, o que vai acontecer. Esta palavra é um estímulo, não diz que vai vencer, mas diz que já venceu. Apesar do mal que assola o mundo, Jesus já venceu, já estabeleceu uma nova realidade, uma nova ordem, que depois da ressurreição será assumida por todos os discípulos nascidos no Espírito. É na cruz, aqui está uma das partes mais bonitas desta carta, estes 2 parágrafos, é na cruz o lugar em que Jesus venceu. Não foi com as armas, não foi com o poder político, não foi com grandes meios, não foi impondo sobre os outros. É na cruz. Conquistou o mundo amando-o. É verdade que na cruz começa uma nova realidade e uma nova ordem de quem dá a vida por amor. Depois ele diz de uma forma também muito, muito bonita e muito, muito clara a resposta de Deus à pergunta porque é que os justos sofrem não é uma explicação, mas uma presença. É Cristo na cruz. Ou seja, Jesus, ou Deus, ou a resposta que vem de Deus a esta pergunta não vem como uma explicação, olha, tem que sofrer por causa disto e daquilo e daquilo outro e não sei o que mais, por estas razões ou por aquelas razões, mas a resposta que Deus dá é uma presença. A gente olha para quem sofre e vê Jesus na cruz.
Depois, assim, a parte mais, se calhar, mais eloquente desta carta. Tende coragem do amor e da paz, diz o patriarca à sua diocese de Jerusalém. Isto significa não permitir que o ódio, a vingança, a ira, a dor ocupem todo o espaço do nosso coração, dos nossos discursos, do nosso pensamento. Tende a coragem do amor e da paz. Significa comprometermos pessoalmente com a justiça, sermos capazes de afirmar e denunciar a dolorosa verdade da injustiça e da maldade que nos rodeia, sem que isto nos contamine as nossas relações. Significa comprometer-se, estar convencido que vale a pena fazer todo o possível pela paz, pela justiça, pela igualdade, pela reconciliação. O nosso discurso não deve estar cheio de morte e de portas fechadas. Pelo contrário, as nossas palavras devem ser criativas, dar vida, criar perspectiva, abrir horizonte. Necessita-se coragem para poder exigir justiça sem propagar o ódio. Necessita-se coragem para pedir misericórdia e para despachar a opressão, para promover a igualdade sem exigir uniformidade, para manter-se livre. Sim, necessita-se coragem hoje, inclusive na nossa diocese e nas nossas comunidades, para manter a unidade, para nos sentirmos unidos uns aos outros, apesar da diversidade das nossas opiniões, sensibilidades e visões. Queremos pedir a Deus essa coragem. E pronto. E depois dá assim, uma pequena síntese, um pequeno relatório, a dizer que reza, e reza por todos, especialmente pela pequena comunidade de Gaza, que é a que mais sofre, e em particular o pensamento dirige-se a 18 irmãos e irmãs que morreram recentemente, assim como às suas famílias que conhecemos pessoalmente. A sua dor é grande e cada dia dou-me mais conta de que estão em paz, assustados, comovidos, angustiados, mas com paz nos seus corações. E todos estamos com eles, na oração e na solidariedade concreta, agradecendo o seu belíssimo testemunho. E pronto, e depois rezar por todas as vítimas inocentes e dizer também que, por acaso não sei quando é que é a solenidade da Nossa Senhora Rainha da Palestina, mas que se aproxima essa solenidade, e a dizer que infelizmente neste ano não vai ser possível juntar assim uma grande comunidade nesse santuário de Nossa Senhora Rainha da Palestina, mas que estarão todos unidos em oração e pronto, e é uma carta muito bonita, e desafio-vos a todos também, não é a termos mais lados ou menos lados, ou estarmos numa bandeira ou noutra bandeira, mas temos a Igreja presente lá, naquele lugar, por isso é bom também sentirmos unidos e rezarmos uns pelos outros e ajudarmos também. Neste momento os cristãos na Palestina também sofrem muito, porque todos as suas fontes de rendimento foram quase cortadas, porque deixou de haver cristãos das outras partes do mundo a peregrinar à Terra Santa, e não é plausível que nos próximos meses, ou anos, voltem outra vez à Terra Santa, pelo menos na regularidade necessária para sustentar aquelas famílias. Por isso vamos rezando, e porventura depois agora na Sexta-feira Santa, quando fizemos o petitório para os lugares santos de Israel, da Terra Santa, seremos também ainda mais generosos para podermos ajudar-nos mutuamente. É o que parece, dia 25 de outubro, o dia de Nossa Senhora da Palestina. É como o dia da Nossa Senhora de Santa Maria Maior, a padroeira da nossa Catedral de Lisboa. Então é o mesmo, olha, não nos esquecemos. Não é? Sim, é fácil de estar unidos. Exatamente. Então vai, para terminarmos este episódio, assim um bocadinho acidentado, vamos para um sítio mais tranquilo. Vamos para o sínodo? Vamos até Roma, no fundo fazer o boletim sinodal semanal, no fundo como é que tem sido o sínodo nos últimos dias. Então o que é que aconteceu nos últimos dias, com base no fundo daquilo que saíram das conferências de imprensa. É engraçado que as conferências de imprensa têm sido sempre muito diversificadas, pois vai sempre alguém, além dos porta-vozes da imprensa do Vaticano, já convidam sempre alguns participantes a ir falar. Portanto, vai sempre mudando os rostos, vão sempre pessoas diferentes falar, além daqueles que já estão habituados a ser sempre os mesmos.
Então, por exemplo, veio o arcebispo de Riga, na Letónia, com um nome impronunciável que eu não vou tentar dizer. Não vou tentar. Que, no fundo, foca que aquilo que o sínodo procura é despertar um gigante adormecido no interior da doutrina conciliar do Concílio Vaticano II, que é esta corresponsabilidade pela missão de evangelizadora de cada batizado. E que, de facto, isto é um grande desafio, porque implica a formação de todos, de bispos, padres, fiéis, todos os talentos e carismas. Isso é assim, um pequeno destaque das conferências de imprensa. Outro, vem um bispo alemão, bispo Overbeck, acho que é assim que se chama. Que é de diocese, sabes? Estava lá escrito ou não? Tá, mas eu não tirei aqui a nota para ver. Tranquilo. Mas no fundo, porque é que na Alemanha também houve um caminho sinodal em que se foi falando e comentou-se muito por aí, em que ele no fundo veio também falar da experiência do caminho sinodal alemão, o que é que eles fizeram, quais é que foram as motivações, dar um pouco de experiência daquilo que eles fizeram, dizer que eles repararam que estavam numa sociedade pós-secular, onde já ninguém tem sequer o conceito de transcendência, e ele fazia um pouco a descrição que era uma coisa, é uma sociedade secular em que ainda temos um bocadinho de noção do que é transcendência. Agora estamos num outro paradigma em que de facto as pessoas nem sequer se dão conta de que existe alguma coisa mais além da materialidade, alguma coisa mais para além daquilo que é a vida agora. E por isso depois deu assim alguns eixos sobre os quais falaram, sobre o poder na igreja, o sacerdócio, o papel das mulheres e depois também as questões da moral da igreja, em particular a moral sexual, que foi assim aquilo que os moveu. Isto é muito que falar, que também não vamos aqui comentar, que não temos competência nem capacidade para o fazer, mas numa dessas conferências veio ele também dar o testemunho do que é que foi o caminho sinodal na Alemanha e que ainda tem muito que se falar, pois no fundo bem, é o que é. Veio depois também outra da conferência de imprensa, daquelas que já são habituais, uma Sheila Pires, a dizer que também uma das coisas que se sugeriu na Assembleia Sinodal foi também fazer revisão das estruturas financeiras e do Código de Direito Canónico neste âmbito, para reforçar que de facto as estruturas sinodais, as estruturas de trabalho também devem ser transparentes e além disso sublinhou também a importância do ambiente digital, ou seja, que não podemos simplesmente esperar que as pessoas voltem à igreja. Hoje em dia está toda a gente na internet, pelo que os jovens estão na internet também, nas redes sociais e assim, que é preciso também chegar aí. Assim, 2 destaques que deu também no final da última semana. E por último, e só assim em jeito de apontamento, anunciaram e votaram escrever da Assembleia Sinodal uma carta ao povo de Deus, que há de ser votada no final desta semana, que estamos já na fase final do sínodo. Portanto, vamos ser depois, vai haver mais um documento, que é esta carta ao povo de Deus, da parte daqueles que participaram no sínodo, e depois virá também, no fundo, um relatório final sobre aquilo que foram os trabalhos. Vai ser votado também no próximo sábado, portanto dia 28 de outubro. Então pronto, se calhar para a próxima semana não, mas nas próximas semanas havemos de voltar cá a carta, ao final desta primeira parte da etapa do sínodo, até para vermos em que direção é que vamos, não é? Vamos todos juntos. E para terminar, que também o cardeal Sean Bourne que falou e disse assim Ainda está bom. Pelos vistos, até espetáculo. Acho que ainda é visto de Viena e tudo, não sei se já mudou. Eu fiz um retiro no ano sacerdotal, em 2009, e foi ele a pregar-me, na altura. Já lá vão 14 anos, ele na altura já era maduro. Pronto, então pelos vistos continua. E bem. Mas ele diz que, no fundo, quando foi o Concílio Vaticano II, houve uma conferência em que alguém disse, acho que ele não citou concretamente quem é que foi, que se daquele concílio não saísse um aumento de fé, esperança e caridade, então o concílio tinha acontecido em vão. No fundo, pondo a tónica de que o objetivo é nós crescermos na nossa relação com Deus, nas virtudes teologais, e que se pode dizer o mesmo deste sínodo. Ou seja, se no final do sínodo não crescermos enquanto igreja em fé, esperança e caridade, pode ser também uma coisa em vão, que não serviu para grande coisa. E depois sublinha também, seguindo um pouco também aquilo que era a linha do outro bispo de Riga, dizendo que, mais uma vez,
Lumen Gentium, que se está a focar mais em aprofundar, no fundo, o sentido de ser a igreja como comunhão, que ele põe assim em destaque. E bem, esperamos então por esta carta ao povo de Deus e depois aquilo que são as conclusões finais que vão ser votadas no próximo sábado. Boa. Então, não sei se desta vez não temos aqui o controle do tempo, não é? Tivemos aqui na gravação, tivemos que dividir em 2, mas pronto, pedimos desculpa por falarmos demais e se calhar não dizemos assim tanta coisa, mas convidamos a todos a dar-nos sugestões críticas para a gente poder continuar a crescer neste nosso papel, nesta nossa missão também, de conversando sobre outros assuntos, podermos ajudar as pessoas a continuar a crescer na vivência da sua fé. Por isso podem usar podcast@paroquiadecascais.org, mandem, ou se nos virem aí no meio da rua também vão dando o vosso feedback e vão sugerindo alguns temas, fazendo algumas perguntas. E pronto, enquanto isso, vamos continuando este caminho. Até para a semana, se Deus quiser. Vamos a isso. Ups. Música fantástica. Começa lá do princípio outra vez. É este aqui. Vamos